treino mental que transforma a dor em autoridade pessoal. Existe um momento na vida em que você percebe que a dor não vai embora só porque você pediu, orou ou tentou ignorar. Ela continua ali, silenciosa, constante, pressionando por dentro. E é exatamente nesse ponto que a maioria quebra. Não porque é fraca, mas porque nunca foi ensinada a usar a dor como ferramenta. A verdade é simples e dura ao mesmo tempo. A dor não é o problema. O problema é não saber o que fazer com ela. Enquanto alguns são destruídos por aquilo que sentem, outros são moldados. E a diferença entre esses dois grupos não é talento, sorte ou inteligência. É treino mental. Um treino invisível, diário, silencioso, que transforma sofrimento em autoridade pessoal. Se você aprender isso, nada do que já tentou te parar vai conseguir de novo. O mundo não prepara ninguém para lidar com pressão. Ele ensina a distrair, a anestesiar, a reagir. Quando algo dói, a primeira resposta é fugir. Fugir para o barulho, para as redes sociais, para conversas vazias, para justificativas prontas. Mas toda vez que você foge da dor, você entrega poder a ela. Você confirma que ela te domina. E o que domina você decide seus resultados. Pessoas comuns vivem tentando evitar desconforto. Pessoas fortes aprendem a permanecer dentro dele, sem perder o controle. Isso muda tudo, porque quando você consegue ficar inteiro no meio do caos, algo começa a acontecer dentro de você. A mente se ajusta, a postura muda, a forma como você olha para o mundo se transforma. E sem perceber, você começa a impor respeito sem levantar a voz. Repare em algo importante. Quem reage demais, explica demais, se defende demais, geralmente está tentando proteger uma ferida aberta. Já quem aguenta calado, observa e segue, constrói uma presença diferente. Não é frieza, é domínio interno. É alguém que entendeu que não precisa resolver tudo para fora, porque o verdadeiro trabalho acontece por dentro. A dor, quando bem usada, vira um campo de treino. Cada crítica engolida sem explodir fortalece sua disciplina emocional. Cada rejeição atravessada, sem vitimização, constrói resistência mental. Cada noite difícil suportada, sem desistir, aumenta sua autoridade silenciosa. E a autoridade pessoal não vem de discurso bonito. Ela vem de quem já foi pressionado e não cedeu. Talvez você tenha passado por coisas que ninguém viu. Talvez tenha sido ignorado, subestimado, desacreditado. Talvez tenha dado o seu melhor e mesmo assim não foi reconhecido. Isso machuca, mas existe um detalhe que muda completamente o jogo. Quando você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que isso está construindo em mim. A dor perde o controle. Ela deixa de ser um peso e vira uma forja. A maioria quer resultado rápido. Poucos aceitam o processo invisível. E é justamente nesse processo que nasce a autoridade que ninguém pode tirar. Autoridade pessoal não é mandar, não é impor, não é humilhar. É algo que se sente. Pessoas sentem quando alguém está centrado, quando alguém não precisa provar nada, quando alguém não se perde emocionalmente com qualquer provocação. Isso incomoda. Incomoda porque expõe quem ainda vive no impulso, quem ainda reage a tudo, quem ainda precisa da aprovação dos outros para se sentir válido. E quando você começa a desenvolver esse controle interno, surgem testes, pessoas tentando te tirar do eixo, situações surgindo para ver se você ainda explode como antes.
A vida faz isso de propósito. Ela testa quem está pronto para subir de nível. O treino mental não acontece em dias fáceis. Ele acontece quando você está cansado e mesmo assim continua. Quando ninguém te aplaude e você segue. Quando dá vontade de desistir, mas você escolhe ficar mais um pouco. Cada vez que você age assim, algo dentro de você se solidifica. Você começa a confiar mais em si mesmo. E essa confiança muda sua energia. Você anda diferente. Fala menos. Observa mais. Não porque se sente superior, mas porque já entendeu que gastar energia reagindo não constrói nada. O silêncio começa a virar estratégia. A calma vira vantagem. E a dor, que antes parecia um inimigo, vira professora. Existe um tipo de força que só nasce quando você é pressionado além do confortável. Quando você é forçado a amadurecer. Quando percebe que ninguém vai te salvar, mas que você também não está condenado. Você está sendo treinado para não se perder emocionalmente. Treinado para não se vender por alívio imediato. Treinado para escolher longo prazo quando o curto prazo grita mais alto. Esse treino não aparece no Instagram, não gera likes, não recebe elogios, mas é ele que separa quem apenas começa de quem chega até o fim. Talvez você esteja vivendo uma fase que tudo parece pesado, onde o esforço não retorna na mesma proporção, onde a solidão aperta, onde o cansaço mental é maior que o físico. Se for esse o caso, escute com atenção. Isso não é um sinal para parar, é um sinal de que algo em você está sendo preparado para suportar mais. Pessoas rasas quebram cedo. Pessoas profundas demoram mais. Mas quando chegam, ninguém ignora. O mundo respeita quem aguenta. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Autoridade pessoal nasce quando você aprende a não negociar seus valores em troca de conforto. Quando você não se explica para quem não quer entender. Quando você não implora por espaço, mas constrói presença. Isso exige dor, exire, engolir seco. Exige continuar, mesmo quando o ego pede validação. Mas cada vez que você escolhe esse caminho, algo muda. Você para de depender do externo para se sentir firme. E quem não depende, não se curva. Observe os que realmente conquistaram algo sólido na vida. Eles não são os mais barulhentos. Não são os mais emocionados. Não são os que reagem a tudo. São os que aprenderam a suportar pressão sem perder a direção. Eles foram testados. Foram machucados. Foram desacreditados. Mas não permitiram que isso definisse suas decisões. Eles usaram a dor como combustível, não como desculpa. E isso é um treino diário, invisível, silencioso, mas extremamente poderoso. Chega um momento em que você percebe que não precisa mais se justificar tanto, que não precisa responder toda provocação, que não precisa explicar cada escolha. Esse é um sinal claro de crescimento interno. Quem ainda está inseguro fala demais. Quem está se fortalecendo observa, age, ajusta, segue. A dor ensina isso. Ela te obriga a ouvir mais a si mesmo e menos o ruído externo. E quando você aprende a fazer isso, algo curioso acontece. O mundo começa a te tratar diferente. Não porque você exigiu, mas porque sua postura mudou. Você já reparou como algumas pessoas entram em um ambiente e automaticamente são respeitadas? Elas não pedem atenção. Elas não se impõem. Elas simplesmente estão inteiras. Isso não vem de carisma vazio. Vem de alguém que passou por batalhas internas
e venceu. De alguém que já sentiu vontade de desistir, mas ficou. Que já chorou sozinho, mas não se entregou. Que transformou dor em estrutura interna. Isso é autoridade pessoal. E ela não pode ser comprada, copiada ou fingida. Talvez ninguém esteja te reconhecendo agora. Talvez pareça que você está fazendo tudo certo. E mesmo assim, não acontece nada. Mas existe um trabalho acontecendo abaixo da superfície. Como raízes crescendo no escuro. Quanto mais profundas, mais firme a árvore. Quando o vento vier, ela não cai. Pessoas que evitam dor crescem rápido, mas quebram fácil. Pessoas que atravessam dor crescem devagar, mas permanecem. E no longo prazo, é a permanência que vence. Se você sente que está sendo testado além do normal, isso não é coincidência. A vida só exige mais de quem pode suportar mais. O treino mental que transforma a dor em autoridade pessoal não é confortável, mas é libertador. Ele te liberta da necessidade de aprovação, te liberta da reação automática, te liberta do medo constante de errar. Você passa a agir com clareza, mesmo com emoção. A emoção não some, mas ela deixa de mandar. Quem manda é você. E quando você chega nesse ponto, algo muda definitivamente. Você não precisa mais provar força. Sua calma já fala. Sua consistência já mostra. Seu silêncio já impõe. E isso incomoda quem ainda vive no caos interno. Eles vão chamar você de frio, distante, diferente. Mas o que eles não entendem é que isso não é frieza. É maturidade. É alguém que aprendeu a se proteger depois de sangrar demais. É alguém que não se perde mais por qualquer coisa. Agora, preste atenção nisso. A dor que você está vivendo hoje pode ser o alicerce da autoridade que você vai carregar amanhã. Mas só se você não fugir. Só se você não anestesiar. Só se você não transformar isso em vitimismo. Fique, aguente, observe, ajuste, continue. O treino mental acontece exatamente aí, no ponto em que a maioria para. E é por isso que poucos chegam. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou algo aí dentro que você não consegue explicar, escreva nos comentários. Eu transformo dor em força. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Você não está aqui por acaso. Continue firme, porque quem aprende a dominar a própria mente transforma qualquer dor em autoridade pessoal. E isso muda tudo.